Está no All Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sexta, 22 de maio, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, teremos o primeiro IPO trilionário da história. Em mundo, Estados Unidos e Irã teriam chegado a acordo preliminar. Já no Brasil, Deolane Bezerra é presa, Flávio Bolsonaro visitará Trump e muito mais. E antes de começar nosso podcast, o patrocinador de hoje é para você que está atento ao cenário político da América Latina. No dia 31 de maio, mais de 39 milhões de colombianos irão votar para escolher o próximo presidente do país. E nas pesquisas, o Ivan Cepeda, da esquerda, aparece na frente no primeiro turno. Já na Polymarket, o cenário é outro. Abelardo de La Espriella, da direita, lidera com 51%, Cepeda vem com 36% e Valência, também de direita, tem 12%. E nesse contexto, o mercado também se mexe. A Global X listou nessa quarta, dia 20, o Colo 39, o primeiro ETF brasileiro com exposição às maiores empresas colombianas, como a Ecopetrol e o Bancolombia. E a tese de valor vem com alguns números que chamam a atenção, olha só. Preço sobre lucro de 9 vezes sendo o mais baixo da América Latina, dividendos perto de 7% ao ano e fora o fato da Colômbia ainda ser a 4ª maior produtora de petróleo da região. A casa de análise Eleven detalhou o racional completo num relatório e para acessar a análise gratuita, o link está na descrição desse episódio. Boa, Branco. Agora voltando para nossa programação, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, a SpaceX entrou com um pedido para listar suas ações na Nasdaq, e esse pode virar simplesmente o maior IPO da história. E o número impressiona de verdade. A empresa espera ser avaliada em até 2 trilhões de dólares e levantar 80 bilhões. Só para ter referência, até hoje o maior IPO tinha sido da Saudi Aramco lá em 2019, que levantou 29 bilhões de dólares. Agora o ponto central aqui é o controle. Elon Musk, que é CEO, CTO e presidente do conselho, deve manter 85% das ações com direito a voto. E com uma participação estimada em 41%, Musk teria uma fatia de 820 bilhões de dólares só na SpaceX caso ela chegue nesse valuation de 2 trilhões. E aí vem a manchete que chama atenção. Com esse tamanho de participação, a fortuna dele passaria de 1 trilhão de dólares, o que faria de Musk o primeiro trilionário do mundo. Para contextualizar melhor a história, a SpaceX foi fundada em 2002 e hoje tem 3 frentes principais, que são foguetes, internet via satélite com a Starlink e inteligência artificial, que é o braço que envolve a xAI, o chatbot Grok e os data centers. Olhando para o caixa da empresa, a divisão que mais dá lucro é justamente a Starlink, que gerou 1,19 bilhão de dólares no primeiro trimestre de 2026. Já as unidades de foguetes e de IA tiveram prejuízos de 619 milhões de dólares e 2,5 bilhões de dólares, respectivamente. Agora, no quadro geral, a SpaceX diz enxergar um mercado potencial de 28,5 trilhões de dólares. Só que para os analistas, um valuation desse tamanho exige anos de execução quase perfeita, principalmente em IA, que é a área com mais potencial, mas que ainda está operando no prejuízo. E no clima de IPOs, você provavelmente já escutou a gente comentando por aqui, mas a OpenAI, dona do ChatGPT, também estaria se preparando para apresentar o próprio pedido nas próximas semanas, mirando 1 trilhão de dólares em valor de mercado. E se esse boom de listagem se confirmar, a gente pode ver uma nova fase das gigantes de tecnologia e espaço indo para a bolsa com valuations gigantescos. Mas com essa bomba corporativa na nossa seção de empresas, bora agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, será que vem trégua por aí? Ontem, os Estados Unidos e o Irã teriam chegado a um acordo preliminar durante negociações mediadas pelo Paquistão.
A informação foi divulgada pela Al Arabiya, que é um canal estatal da Arábia Saudita. E o que está em jogo nesse texto preliminar é bem direto, né, Branco? Ele prevê um cessar-fogo imediato e abrangente em todas as frentes, além de um compromisso mútuo de não atacar infraestruturas. Além disso, ele pontua a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz sob um mecanismo conjunto de monitoramento. E para fechar com um terceiro ponto, as sanções contra o Irã seriam suspensas de forma gradual conforme Teherã cumpra os termos do acordo. E antes mesmo dessa notícia do acordo preliminar, o secretário de Estado americano Marco Rubio já tinha dito que existiam sinais positivos para um possível acordo. Agora a expectativa é que as negociações sobre os pontos que ainda estão pendentes comecem até 7 dias. E pelo que tudo indica, o programa nuclear iraniano entraria nesses pontos pendentes. Ainda ontem, dia 21, surgiu a notícia de que o líder supremo do Irã teria determinado que o urânio do país não fosse enviado ao exterior e que a produção continuasse normalmente. Essa informação veio logo depois do Trump dizer na quarta-feira, dia 20, que Washington não vai permitir que o Irã obtenha armas nucleares, além de ameaçar novos ataques. No fim do dia dessa quinta, o mercado reagiu. O petróleo chegou a subir até 4% pela manhã, mas recuou depois da notícia do acordo preliminar e fechou em queda de 2,32%, a $102 por barril. E vale lembrar que essas novas conversas acontecem depois do fracasso da primeira rodada de negociações nos dias 11 e 12 de abril, e após quase 3 meses de conflito. Agora é basicamente acompanhar para ver se esse acordo preliminar vira algo concreto de fato dessa vez. Mas com esse panorama internacional no radar, a gente vira a chave e vai direto para a nossa seção Brasil. Agora na seção Brasil, o noticiário político e policial veio pesado e a gente começa com uma prisão de alto impacto. A influenciadora Deolane Bezerra foi detida numa operação contra a lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Segundo a Polícia Civil, ela emprestava contas bancárias para receber valores da facção e dar aparência legal ao dinheiro. A justiça bloqueou 27 milhões de reais no nome dela. Pois é, e além do bloqueio das contas, a polícia também apreendeu carros de luxo na casa dela, em Alphaville, São Paulo, incluindo um Cadillac Escalade e uma Mercedes G63. No meio da apuração, ainda apareceu a informação de que Deolane seria mais que amiga da sobrinha de Marcola, apontado como líder do PCC. Agora, saindo desse caso e indo para os bastidores de Brasília, o publicitário Marcelo Lopes deixou a coordenação da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, depois da repercussão do caso Dark Horse, que é o filme de Jair Bolsonaro financiado por Daniel Vorcaro. E em paralelo, Branco, ontem Flávio disse que foi convidado pela Casa Branca para ir a Washington na próxima semana numa agenda com Trump. Isso pouco depois da visita de Lula ao presidente americano. E dentro do PL, a leitura é que o relógio está correndo. Aliados teriam estabelecido julho como um prazo final para reduzir o desgaste e manter a candidatura de Flávio competitiva. E para fechar o giro com a última notícia, o cerco ao Master continua. A Polícia Federal rejeitou na quarta-feira a proposta de delação de Daniel Vorcaro, dizendo que as informações apresentadas seriam insuficientes. Só que a PGR segue negociando e agora aguarda uma nova proposta do banqueiro. E esse assunto já foi parar no Senado também, pessoal. Ontem o próprio Flávio desafiou Vorcaro a explicar a relação dele entre os dois, a relação dele com Lula e também com Alexandre de Moraes. E enquanto parlamentares cobraram a instalação de uma CPI do Master, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, barrou de novo o avanço da comissão. Entre prisão com impacto nacional, bastidores eleitorais fervendo e um caso bancário pressionando Brasília, o clima por aqui segue bem agitado. Mas com o Bloco Brasil fechado, bora agora para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior.
Por lá, os mercados começaram o dia de mau humor, mas melhoraram após a notícia de que os Estados Unidos e o Irã teriam chegado a um acordo preliminar de paz. Com isso, nessa quinta, o S&P 500 subiu 0,17%, enquanto o Nasdaq avançou 0,09%. Entre os destaques, a IBM disparou 12,48%, após o governo dos Estados Unidos anunciar 2 bilhões de dólares em incentivos para empresas de computação quântica. A companhia será a principal beneficiada e receberá cerca de 1 bilhão de dólares para desenvolver supercomputadores. No mundo da música, as ações do Spotify saltaram 13,09% após divulgar projeções otimistas para os próximos 4 anos, além de fechar um acordo de inteligência artificial com a Universal Music. Já na França, Airbus e Air France foram consideradas culpadas por homicídio culposo pelo acidente com o voo entre Rio de Janeiro e Paris, que matou 228 pessoas em 2009. As ações da Airbus recuaram 4,27%. Já aqui no Brasil, o Ibovespa também virou com a notícia da guerra e fechou no positivo. O índice subiu 0,17% aos 177.650 pontos. Na ponta negativa, a Minerva caiu 5,40% a R$ 4,03, após o Itaú BBA rebaixar a recomendação da ação para neutro e reduzir o preço-alvo para R$ 5,50. Para fechar, o dólar ficou estável na casa dos R$ 5,00. E com isso encerramos essa sessão e terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!